Olá, gente! Vamos começar hoje a nossa penúltima aula sobre trigonometria, a aula 6. E vamos falar sobre transformações trigonométricas. Nessa aula, vamos falar sobre fórmulas de adição, usando seno, cosseno e tangente. Vamos comparar, primeiramente, seno de 30 graus mais 60 graus e seno de 30 graus mais seno de 60 graus. E vamos ver que essas duas expressões são diferentes. Fazendo seno de 30 mais 60 graus, isso fica igual a 60 de 90 graus, e seno de 90 graus é igual a 1. Já seno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, e seno de 60 graus é igual a meio. A soma dos valores desses dois senos é igual a raiz de 3 mais 1 sobre 2. Logo, concluímos que seno de 30 graus mais 60 graus é diferente de seno de 30 graus mais seno de 60 graus. De modo geral, podemos verificar que seno de A mais B é diferente de seno de A mais seno de B, e seno de A menos B é diferente de seno de A menos seno de B. Consequentemente, cosseno de A mais B é diferente de cosseno de A mais cosseno de B, e cosseno de A menos B é diferente de cosseno de A menos cosseno de B. Veremos agora como é possível expressar seno de A mais ou menos B, cosseno de A mais ou menos B e tangente de A mais ou menos B em função de seno de A, seno de B, cosseno de A, cosseno de B, tangente de A e tangente de B, sendo A e B dois números reais quaisquer. Na adição e subtração de arcos, é possível demonstrar que seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Já seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Agora, cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. E cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. A tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, tudo isso sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Já a tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B, tudo isso sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Vamos resolver um exemplo que é cosseno de 15 graus e cosseno de π menos x. Sem o uso da calculadora, como resolvemos cosseno de 15 graus? Dessa maneira. Cosseno de 15 graus é igual a cosseno de 45 menos 30. Sabemos de forma prática o cosseno de 45 graus e o cosseno de 30 graus. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Logo, utilizamos as formulinhas que falamos no slide anterior sobre adição e subtração de arcos e resolvemos esse cosseno de 15 graus, ficando cosseno de 45 vezes cosseno de 30 graus mais seno de 45 vezes seno de 30 graus. Nisso temos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes meio. Esqueci de mencionar que também sabemos seno de 45 graus e seno de 30 graus. Agora, realizando essa expressão, ficamos com raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, resultando em raiz de 6 mais raiz de 4 sobre 4. Então, algo que seria difícil resolver mentalmente se torna fácil. Isso aqui é muito útil para resolver regiões em concursos. Agora, vamos resolver cosseno de π menos x. Utilizando as mesmas técnicas de adição e subtração de arcos, fazemos cosseno de π vezes cosseno de x mais seno de π vezes seno de x. Cosseno de π é menos 1, cosseno de x continua cosseno de x, porque não sabemos o valor de x. Seno de π é 0 e seno de x continua seno de x. 0 vezes seno de x fica 0, resultando somente em menos cosseno de x. E esse é o resultado. Essas formulinhas de adição e subtração de arcos é muito útil para chegarmos próximos de um valor resumido, um valor menor, ou para chegarmos em um valor de um ângulo que não sabemos como resolver, mas sabemos alguns padrões. Logo, utilizando essas fórmulas e utilizando os ângulos padrões, já sabemos de cor
seu cosseno, seu seno, sua tangente, de ângulos que não temos memorizado e que podemos achar de outros ângulos. Um outro exemplo é a aplicação das fórmulas de adição e subtração na geometria. Aqui temos um triângulo com ângulo x e com ângulo alfa. A soma de x mais alfa é beta e temos o lado 10, que é esse de baixo, e o lado 7, que está demonstrado na divisão. Aqui em parte de cima é 4 e na parte de baixo é 3. Fazendo a tangente de alfa, temos que a tangente de alfa é igual a 3 sobre 10, que é 0,3. Já a tangente de beta é 3 mais 4 sobre 10, que é 0,7. Mas sabemos que beta é igual a alfa mais x. X é igual a beta menos alfa. Logo, temos que tangente de x é igual a tangente de beta menos alfa. Tangente de beta nós temos. Tangente de alfa também temos, que é o que achamos aqui no início da questão. Logo, utilizando a fórmula da subtração da tangente, podemos achar o valor de tangente de x, pois já temos tangente de beta e tangente de alfa. Substituindo esses valores dessa expressão, achamos que a tangente de x é igual a 40 sobre 121. Veremos agora as expressões das funções trigonométricas dos arcos duplos, ou seja, dos arcos de medida 2A. Trata-se de um caso particular das fórmulas de adição, sendo suficiente fazer B igual a A. Retomando e desenvolvendo as fórmulas de adição, temos seno de 2A é igual a seno de A mais A. Isso é igual a seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A. 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Temos uma expressão desenvolvida que é seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Utilizando agora a fórmula de adição de cosseno para cosseno de 2A, temos que cosseno de 2A é igual a cosseno de A mais A, que é igual a cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A. Isso é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Portanto, cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Utilizando as fórmulas anteriores, conseguimos descobrir as fórmulas dos arcos de medida de 2A. Além dessa fórmula, para cosseno de 2A, podemos obter mais duas fórmulas alternativas, apenas combinando a relação fundamental com ela. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Isolando seno ao quadrado de A, temos 1 menos cosseno ao quadrado de A. A gente marca essa como primeira expressão. Ou podemos fazer também cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A. Marcamos essa como segunda expressão. Agora, substituindo a primeira expressão em cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, temos que cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos 1 menos cosseno ao quadrado de A, que é a primeira expressão aqui dentro. Mexendo nesse valor, acertando de uma forma melhor, isso é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1. Agora, substituindo a expressão 2, que é essa daqui, em cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, temos que cosseno de 2A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, que é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Assim, podemos escrever que cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, ou cosseno de 2A é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1, ou cosseno de 2A é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Então, dependendo do que você tem na questão, você consegue achar o cosseno de 2A através dessas três fórmulas. Vamos achar agora a tangente de 2A. A tangente de 2A é igual a tangente de A mais A. Utilizando a fórmula de adição da tangente de arcos, temos que tangente de A mais tangente de A sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A é igual a 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Isso é válido para quando existirem as tangentes envolvidas. Portanto, temos que tangente de 2A é igual a 2 vezes tangente de A, isso tudo sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Uma observação é que para se obter o arco metade de senos e cossenos, não é necessário memorizar novas fórmulas,
Basta usar adequadamente as fórmulas alternativas de cosseno de 2A, apenas lembrando que, se 2A é o arco duplo de A, então A é o arco metade de 2A. O arco metade de tangentes é obtido a partir da própria fórmula da tangente. Vamos falar agora sobre fórmulas de transformação em produto. Sabemos que seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. E seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Fazendo 1 mais 2 e 1 menos 2, temos seno de A mais B mais seno de A menos B é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de B. E seno de A mais B menos seno de A menos B é igual a 2 vezes seno de B vezes cosseno de A. Indicando A mais B igual a x e A menos B igual a y, temos A é igual a x mais y sobre 2 e B é igual a x menos y sobre 2. Logo, temos que seno de x mais seno de y é igual a 2 vezes seno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de x menos y sobre 2. E seno de x menos seno de y é igual a 2 vezes seno de x menos y sobre 2 vezes cosseno de x mais y sobre 2. Da mesma forma, podemos obter que cosseno de x mais cosseno de y é igual a 2 vezes cosseno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de x menos y sobre 2. E cosseno de x menos cosseno de y é igual a menos 2 vezes seno de x mais y sobre 2 vezes seno de x menos y sobre 2. A referência bibliográfica dessa aula é dada por esse livro, Matemática do Dante, volume único. Agradecemos a visualização de todos. Se inscrevam no AVA, de Cálculo 1 e Cálculo 2. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e qualquer dúvida, estamos dispostos nesses e-mails abaixo. Obrigada a presença de todos.